Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma live com o escritor Olívio Jecupé e o seu filho, o Verá Jeguaca, que também é conhecido como Kunumi MC. É assim que se fala? Jeguacamirim Kunumi MC. Isso. Sou eu, tamo junto. Então, é uma alegria recebê-los aqui. Eu quero agradecer demais por vocês, né? Terem dado um jeito, porque eu sei que está difícil agora com a internet na aldeia. Então, com isso, eu agradeço demais ao escritor Olívio Jecupé, que é pioneiro da literatura nativa no Brasil, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre literatura e música. Então, Olívio, você gostaria de falar algumas palavras iniciais, se apresentar, me dizer onde você mora, e aí a gente dá continuidade, então, pelos caminhos da literatura. Então, eu me chamo Olívio Jecupé, eu sou natural do Paraná, mas eu moro aqui na aldeia do Crucutu, que fica em São Paulo, na região de Parelheiros. Sou casado, né, e tenho 4 filhos, 3 deles, quer dizer, os 4 são escritores, mas uma desistiu, né, que é a Cretu, e tenho 3 filhos escritores, que é o Kunumi MC, que é o Jeguacamirim, o Tumpamirim e o Jecupé Mirim, que eles lançaram um livro comigo há pouco tempo atrás, que é um livro chamado Literatura Nativa em Família. E a gente mora aqui numa aldeia, que nossa comunidade é Guarani, e a gente está aqui, né? Eu vim hoje para fazer essa live aí, com muitas dificuldades, porque a gente está na aldeia, sem sair, né? Sem poder se comunicar, e a gente está meio isolado, então até a coisa está meio feia, porque eu saí da aldeia hoje, de carro, e estou aqui numa região chamada Colônia, que é perto 10 quilômetros da aldeia. E eu estou dentro do carro para não ter que sair, porque fica difícil, né? Daí consegui arrumar uma Wi-Fi, e o cara falou, não, pode ficar aí. Daí estou dentro do carro e tentando se comunicar com o mundo, enquanto o mundo não pode sair, né? Uhum. Você quer se apresentar, Kunumi? E aqui está o Kunumi MC. É nóis, tamo junto. Então, o Kunumi não é muito de falar, mas eu vou mostrar o que ele gosta de fazer, né? Então vamos lá, Kunumi MC, para dar um início, vamos mostrar para a turma aí o que você mais gosta de fazer, né? Eu gosto de cantar. Oreru nyamandu topa oreru nyamandu topa oreru nyamandu topa oreru nyamandu topa oreru nyamadu 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 topa oreru. Isso.
Obrigada, que lindo! Então, eu dou palestra em escolas, por onde a gente é chamado, então a gente está sempre falando. E daí nisso eu aproveito e levo meu filho, porque ele é cantor de rap, ele é escritor, ele é compositor, e daí ele canta sempre uma abertura com músicas Guarani. Depois sempre a gente encerra com um rap, né, onde ele gosta de cantar o rap para falar sobre demarcação. E a gente está também, agora, dia 29 agora, ele vai lançar um novo videoclipe. Ele vai lançar um novo videoclipe, vai ser um vídeo só em Guarani, que é uma crítica que ele vai fazer ao massacre, né? Então, através de rap e cantado em Guarani. Vai ser dia 29 de maio agora o lançamento, né? Eu acho que a música... Isso. Eu ia até perguntar se é uma música ou se é o álbum Guerreiros da Floresta. O Guerreiro da Floresta é uma música, né? É uma música que vai ser cantada em Guarani e vai ser a música e o videoclipe junto, né? Então já está tudo pronto já. E a gente está vendo se acerta hoje ainda coloca para poder já encaixar na sexta-feira o lançamento, né? Uhum. Olívio, então eu queria falar um pouquinho de literatura nativa, né? Você é um pioneiro da literatura e aí você escreve já há bastante tempo, desde os anos 80, né? E vem publicar bem no início da década de 90. Aí eu tenho esse livro aqui, né? O Leópolis Inesquecível, publicado em 1993, né? Bem antigo, bem no início da década de 90. E além dessas obras, você tem já um conjunto de obras, assim, 17 no total, né? É isso? É verdade, 19, porque tem um que era para sair agora em abril e tive que adiar por causa do coronavírus. E daí eu juntei outro chamado Literatura Nativa em Família, que é isso aí também. Agora, tem várias antologias publicadas de outros livros, tem bastante, né? Eu publiquei bastante. Quando eu comecei a escrever em 1984, eu era garoto, né? E continuo um garotão ainda, né? E daí o que acontece? Naquela época a gente não tinha experiência, a gente não conhecia escritores indígenas porque não havia esse momento ainda. Porque naquela época a gente via falar só de antropólogos, então antropólogos é que tinham acesso a publicar livros. E índio naquela época era um Zé Ninguém, né? E daí começa a surgir, porque na verdade surgiu dois indígenas da Amazonas, que é a Dessana, que lançaram um livro. Depois, em 79, eu fiquei sabendo que a Eliane Potiguara lançou. Foi muito importante, já é um início de coisas pequenas, mas iniciando. E em 84 eu comecei a escrever. Em 85 eu lancei duas poesias numa antologia da editora Escortece também, né? Depois, no mesmo ano de 85, acho que eu lancei outra antologia junto, né? Então era coisa simples, então não era, mas foi um início para a gente iniciar essa coisa que não existia, né? Daí eu comecei a tentar fazer uma jogada nova. Toda vez que eu ia dar palestra, eu falava que eu era escritor. Eu era garoto, já dava palestra, né? Então eu falava que era escritor. E as pessoas falavam assim, mas você já tem livros publicados? Eu falei, não, livro não tem, mas eu sou escritor, eu escrevo. Então eu passei minha vida fazendo propaganda para falar que eu era escritor. E daí, quando eu conseguia um contato com algum jornal, coisas pequenas da época, que a tecnologia hoje mudou muito, né? Naquela época, você chegar num jornal era outra realidade. E às vezes eu conseguia pegar um jornalzinho do interior, e toda vez que eu fazia uma matéria sobre a questão indígena, eu falava assim, olha, eu sou escritor, tem como você colocar uma poesia minha no jornal? Daí saía a matéria minha com uma poesia do lado. Então foi uma vida assim de carreira, correndo atrás para tentar divulgar esse mundo de escritor indígena que estava iniciando. Daí fui fazer faculdade em 1988 na PUC do Paraná, e daí por sorte eu conheci um lugar muito gostoso lá em Curitiba, chamado Feira do Poeta. Daí todos os domingos as pessoas iam lá, os poetas, né? E eu comecei a frequentar também. Falei, nossa, é importante
ir lá para divulgar meus trabalhos. Daí eu ia lá e divulgar minhas poesias com os poetas. E daí eu fiquei sabendo, os outros falavam assim, olha, aqui antigamente vinha muito o Paulo Leminski. Daí eu falei, caramba, se o Paulo Leminski veio aqui, então eu vou ficar importante também, porque eu estou num lugar onde o cara pisou, né? Então eu participei lá dessa feira e todos os domingos eu ia lá divulgar a minha poesia. Então isso é importante, porque a gente foi dando início, porque eu sempre falo assim, a gente tem que furar o buraco para poder abrir, para daí no futuro ter uma melhoria. Então, aí foi surgindo as coisas, foi passando o tempo, voltei para São Paulo, daí entrei na USP, daí comecei procurar editoras para ver se eu publicava um livro. E naquela época as editoras não davam muito interesse para publicação de livros indígenas. Então eu falei, não, então já que não dão apoio, não estão interessados, eu falei, então vou fazer uma publicação independente. Procurei a editora Cortez, levei esse livro chamado Leópolis Inesquecível e resolvi publicar por conta, né? E daí comecei a dar carreira, né? Lancei esse livro, que é um livro simples. Naquela época a tecnologia era muito diferente, né? Pode ver que esse livro aí não é de computador, é máquina da datilografia. Naquela época era outra realidade, né? Hoje não, hoje é tudo fácil, hoje é tudo computador, é tudo mais Hoje tranquilo. tá, Então aí tá foi bem diferente, datilografia, né? Olha só. que é diferente da mulher que virou Urutau, a tecnologia hoje mudou muito, então ficou tudo mais fácil. E hoje o livro tem até digital, né? Então digital é outra realidade que na minha época não existia. Então, eu sou da geração dos nativos, coisa lá do passado mesmo, né? Então, a gente acompanhou. Então, eu comecei a escrever, quando eu comecei a escrever, quando eu era garoto, eu não gostava de mexer com máquina de datilografia, era tudo à mão. Então, a gente escrevia as poesias, os contos, os romances, tudo no caderno, para daí, no futuro, passar para a datilografia. Olívio, você tem um livro publicado em 2009 chamado Literatura Escrita pelos Povos Indígenas, né? E Isso. essa obra ela é super esgotada. Eu já tentei encontrar na internet, mas ela já está totalmente esgotada. Então eu não tenho, né, esse volume, mas eu tenho uma cópia e eu estudo por ela. Quando eu comecei meus estudos, né, meus estudos teóricos, meus estudos teóricos sobre literatura indígena, essa foi uma das referências principais. O que é, Olívio? Fala para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir no futuro, o que é a literatura nativa e por que ela é importante para nós? Então, eu criei essa palavra literatura nativa no começo do ano 2000, porque eu sempre falo assim que nas aldeias indígenas a gente tem uma história, nós sempre fomos contador de história. Então nós somos nativos desse país e nós não aprendemos história com os brancos, a gente aprendeu história dentro da própria aldeia. Então a história nossa, ela é nativa, ela não é do Ocidente. Então o que que acontece? Nós sempre vivemos uma vida de falar oralidade. E essa oralidade, ela é nativa, assim como o indígena é nativo do seu território. Então, ela é própria, ela é verdadeira da cultura. Então, o que que acontece? Escritor indígena sempre existiu, só que as pessoas pensam que é comigo, com outros, com o Liano, com outros indígenas, que deram início. Não, nós não demos início. Os escritores indígenas sempre existiu, né? Contando história oral. Então, essa coisa nativa da cultura, ela vem da oralidade há séculos. Só que daí, da oralidade, nós passamos a escrever a história que é contada por nós, que é falada. Como você viu ali a mulher que virou Urutau, qualquer aldeia Guarani que você vai, o Guarani conhece a história do Urutau. Se não saber essa, mas sabe de outra forma. Então, essa é o nativo. Então, quando você fala oralidade, a oralidade ela é nativa. Então, você transformou ela na escrita. Então, quando você passou de oralidade para escrita, ela não mudou, ela continua sendo nativa, apenas mudou a forma de contar essa história. Porque antes você contava com a boca e hoje você passa ela na escrita. Então, daí, o indígena, quando vai escrever uma história, ele tem esse conhecimento da cultura. Então, por isso que eu falo que é oralidade nativa da escrita, que é diferente, por exemplo,
quando a gente vê falar muito do José de Alencar, que o José de Alencar, as pessoas chegam na aldeia e não vê a realidade como o José de Alencar falou, e daí eles pensam que nós é que somos mentirosos, então o José de Alencar passa por verdadeiro e nós por mentiroso. Então, aí que eu falo que essa literatura indígena existe desde o passado, que as pessoas vão escrevendo literatura indígena, falando sobre o indígena na visão dele, você entendeu? Então, quando ele começa a criar ficções, daí ele fica famoso, como José de Alencar ficou, daí as pessoas chegam e falam assim, mas vocês são assim, 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 na cultura guarani. Daí a gente fala, não, a gente não conhece isso aí. Ele falou, como assim? Se o José de Alencar falou que vocês são desse jeito? Eu falei, bom, se ele falou isso, o problema é dele. Eu não tenho culpa se ele inventou. Né? Então, isso é a literatura indígena, quando as pessoas inventam história que não existe. Agora, a nativa é quando ela vem do indígena, vem desde a oralidade. Então, quando você lê A Mulher que Virou Urutau, a criança na aldeia entende o que a gente está falando, que faz parte do ensinamento, você entendeu? Então, são coisas que é importante. Então, isso que é a diferença. A nativa é quando o índio mostra um conhecimento para não gerar preconceito. E, às vezes, muitos escritores que nunca foram numa aldeia criam uma ficção e depois ele fica famoso e quando chega na aldeia o índio passa por mentiroso, porque a tal pessoa falou que o índio é assim, você entendeu? Peraí que deu uma caída aí. Vamos esperar voltar aqui. Você entendeu? Então, isso que eu tento mostrar dessa questão da literatura nativa, para que as pessoas entendam que literatura indígena sempre existiu, desde... Você entendeu? Entendi. Olívio, e é muito... Olívio, tá me Entendeu? ouvindo? Pode continuar. Tá me ouvindo? Deu uma cortada aqui. Oi. Oi. Tá me ouvindo? Pode falar. Tá. Deu uma cortadinha aqui, mas a gente Tô ouvindo. pegou, né, a ideia de que a literatura nativa... Peraí que ele já volta. A literatura nativa, então, é esse conhecimento tradicional que vive na oralidade e, então, é traduzido para o livro impresso sob a forma da escrita alfabética. Então, é muito importante pontuar que ela não nasce com a escrita. A literatura nativa, então, a literatura indígena não nasce com a escrita alfabética. Ela vai ser, né, vai se valer da escrita alfabética e dos instrumentos que existem na sociedade dominante para se fazer ouvir. Né? Então, o indígena aprende a escrever essa escrita alfabética e aprende a lidar com o mercado editorial, com a publicação, né? Com esses outros veículos que não são próprios da tradição indígena, para se fazer ouvir, para passar sua mensagem, para desconstruir esses estereótipos que o Olívio falou, que foram construídos no romantismo brasileiro, que foram construídos dentro da literatura brasileira sobre o sujeito indígena, mas com nenhuma ou com pouquíssima sensibilidade em relação aos sujeitos e às culturas indígenas. E aí também tem um outro ponto, né, Olívio? Além da mulher que virou Urutau, que é uma história conhecida na cultura guarani, nós temos também o Jati Jaterê, não sei se é assim que se pronuncia. Qual que é? O Jati Jaterê? Jati Jaterê. Então, o Jati Jaterê tem um livro chamado O Presente de Jati Jaterê. O livro O Presente de Jati Jaterê, ele é traduzido pelo o Kunumi Missi, que ele que fez a tradução também. Então, na verdade, então você vê o que é a literatura nativa. Nas aldeias indígenas, nós temos uma história que é chamada o Protetor da Floresta. O Protetor da Floresta é uma entidade indígena. E na época da escravidão, os negros pegou esse personagem para se defender contra os senhores de engenho.
Então, o que aconteceu? Na época, na verdade, os negros eles quebravam as coisas, amarravam o rabo do cavalo, faziam um monte de coisa, como vingança em forma de defesa contra os senhores de engenho da época. E daí, na época, os senhores de engenho, eles iam castigar os negros, e os negros falavam que não era eles que fizeram aquilo, quem fez aquilo foi o neguinho de uma perna, que ele é bagunceiro. Só que, na verdade, os negros trouxeram a crença deles africana de um protetor da floresta também, que chama Ossain. Daí o que acontece? Daí eles pegaram o nome indígena e jogaram para cá para proteger o nome africano. E daí eles pegaram o nome de Ati de Aterê. E na hora de pronunciar, as pessoas foram pronunciando errado. Então pronunciaram a palavra Saci Pererê. Por quê? Uma pronúncia errada, que a palavra Saci ela não existe em nenhuma língua africana e nem nas línguas indígenas. E, por coincidência, o Jaterê, as pessoas pronunciaram errado, falaram pererê. Você entendeu? Então, por isso que nos meus livros nunca tem a palavra pererê, porque pererê, em Guarani, é um palavrão. Né? Então, o que acontece? O pererê, eu vou falar aqui, pode falar no ar, né, que não tem problema. Que pode falar. Pererê, na verdade, quer dizer peidorreiro. Pererê quer dizer peidorreiro, um cara peidão. Que peida, todo mundo peida. Então, isso quer dizer a palavra. Então, por isso que no meu livro, tem um livro meu chamado Ajuda do Saci, e tem outro chamado Saci Verdadeiro, mas eu nunca coloquei a palavra pererê, porque pererê é um palavrão. Você entendeu? Ajuda do Saci, conhecido também como Cambaí, né? Ou Saci Verdadeiro. Então, mas eu nunca coloquei pererê, porque eu sei que o Guarani entende. A palavra pererê é peidorreiro. Então, esse personagem, ele faz parte da crença. Então, quando eu lancei esse livro chamado Presente de Ati de Aterê, eu ouvi uma vez da minha tia, ela chama Irondina, né? Ela mora na aldeia de São Vicente, e uma vez ela contou essa história para mim, eu fiquei impressionado, eu falei, nossa senhora, ela falou assim, olha, eu vou te contar uma história do Ati de Aterê. Ela contou essa história. Então, é bonito você ouvir essa história. E através dessas histórias, você pode criar um livro, uma ficção, mas você sabe o que é o Ati de Aterê. É diferente de você inventar um personagem e você colocar outra coisa no lugar. Então, isso é a minha preocupação. Então, quando eu falo na questão da literatura nativa, é isso, é a gente, cada etnia tem seu conhecimento, você entendeu? Então, eu não sei como que é a vida realmente dos Chavantes, como que é a vida dos Kayapó. Eu nunca fui numa aldeia Kayapó. Se eu aprender, eu teria que ir lá viver com eles um ano para mim ter uma noção de como que é a cultura deles. Mas eu não posso, de repente, ficar criando uma ficção sem conhecer a realidade. Então, por isso que a literatura nativa tem essa missão, trazer o conhecimento para a sociedade, para que as pessoas conheçam melhor o povo indígena, porque são muitas etnias. Então, não adianta você ficar imaginando que tudo é igual. O povo indígena é diferente. Então, igual uma vez um branco chegou lá na aldeia e falou com uma índia, ela não entendia bem português na época, e falou assim para ela assim, ó, como é que chama... Ela falou, não, ele falou assim, esqueci, deixa eu lembrar o nome aqui, a Tainá. Ele falou, o que quer dizer Tainá? Daí a índia falou assim, ó, não sei. Daí o cara falou assim, então você não é índia. Porque você não sabe o que é Tainá? Tainá quer dizer estrela. Eu falei, bom, daí ele falou assim, é a língua dos Bororo, quer dizer Tainá. Eu falei, bom, daí eu falei pro cara assim, ó, então, por que você não pergunta para ela como que fala estrela em Guarani? Daí ela ia te falar, tá aí, entendeu? Então, isso que é a diferença. Você sabe que cada povo tem seus costumes, sua língua, sua religião diferente. Então, a literatura nativa, ela tem essa missão de trazer esses conhecimentos para as pessoas entenderem melhor o mundo indígena. Porque no Brasil, as pessoas vê o índio como se fosse um caminhão de melancia, tudo é igual, e não é. Então, o Guarani usa um estilo de cachimbo, os funiô, os pancararu, usa outro cachimbo, nada é igual. O povo do Raoni, eles usam cachimbo, mas eles usam diferente. Então você não pode fazer uma salada. Então por isso que a literatura nativa tem essa missão
de trazer conhecimento para que as pessoas possam valorizar ainda mais o mundo indígena. E é muito importante tu falar isso, Olívio, porque hoje a Unesco reconhece, a Unesco fez uma estimativa e ela reconhece 305 povos e 274 línguas no Brasil, né? E aí é muito difícil ser abordado por alguém da sociedade dominante perguntando sobre danças e rezas tradicionais. Como tu falou, cada povo tem uma reza que é própria da sua tradição, que vai significar, né, que vai significar algo muito específico para aquela cultura, e ela tem a sua própria narrativa, ela tem a sua própria memória, né, sua própria forma de ser praticada. Então, é muito difícil, assim, quando todo mundo tenta vem te cobrar algo que seja de várias culturas diferentes só porque você é indígena. E aí, isso, quando alguém faz isso, ele acaba reproduzindo esse estereótipo do índio genérico que o Darcy Ribeiro fala, né? Desse índio genérico que não tem identidade, que não tem tradição, que não tem nome próprio de povo, que não tem memória. E você acaba tirando a humanidade, né, desses grupos e os direitos também. E aí eu acho que a ajuda do Saci é muito legal para a gente refletir sobre como as narrativas indígenas foram folclorizadas na sociedade, tornadas anonimato, tornadas sem autoria, né, diluídas no anonimato, e aí tirando essa propriedade de um povo indígena falar sobre ela. E aí eu acho que publicar de novo sobre o Jati Jaterê, publicar de novo sobre os encantados, é uma forma de resgatar o pertencimento dessas narrativas ao povo, porque elas não são folclore, elas fazem parte de um conjunto de narrativa, de história, de cosmologia de um determinado grupo, e isso precisa ser considerado. É uma propriedade intelectual do povo, né? O Saci Pererê é uma propriedade intelectual do povo guarani, não é um folclore, né? E ele tem que ser repensado enquanto folclore na literatura brasileira. Eu acho que isso é muito importante de situar. Então, Olívio, além disso... Você falou uma coisa muito importante. Pode falar. Então, é muito importante essa questão do folclore, porque quando chega a época do folclore, porque todo mês comemora-se o folclore, daí me chama para dar palestra, né? Daí eu chego lá, tenho que ficar explicando, não, a gente não tem folclore, a gente tem a nossa própria crença, porque quando você falou em Jati Jaterê, você entendeu? Ela faz parte da crença, ela não é folclore, porque folclore é aquela coisa que já morreu, né? Então, para nós, é crença. Então, esse dia a dia, por exemplo, eu fumo no cachimbo, né? Então, todo lugar que eu vou com o meu filho, a gente leva, vai dar palestra, a gente vai de cachimbo, porque faz parte da crença. Então, eles veem a gente fumando, eles falam, nossa, vocês ainda seguem o folclore? Eu falei, não, não é folclore, é nossa crença. Então, quando você acredita naquilo, faz parte da nossa vida, você entendeu? Então, eu não vou abandonar por causa disso, porque eu acredito naquilo. Então, quando eu estudava na USP, eu sempre fumava no cachimbo assim mesmo. Eu estou lá na USP, não quero saber se vão falar mal de mim. Eu fumava no cachimbo. Eu andava lá num canto lá de uma árvore, ficava fumando no cachimbo. Daí as pessoas ficavam olhando, reparando, né? E a pessoa um dia perguntou assim, nossa, mas você faz filosofia na USP? Você ainda acredita nessas coisas? Eu falei, bom, todo mundo tem que acreditar em alguma coisa. Então, cada um tem sua crença. Quem é ateu é crente, porque ele acredita em alguma coisa. No quê? Ele acredita no nada, que não existe. Então, todo mundo tem que acreditar. Eu acredito em algo. Então, isso aí é um ensinamento que existe até hoje. Então, nas aldeias, é importante as pessoas aprenderem que existe uma cultura viva, não é uma invenção. Então, chega a gente na aldeia e fala assim, vocês estão lutando pelo resgate, não sei o que ainda. Mas não existe essa luta de resgate, existe uma luta de fortalecimento. É igual quando você vai fazer exercício, você é um cara forte, e daí você vai fazer musculação. Você faz musculação para quê? Para ficar mais forte. Então, a cultura do nosso povo, em geral, é assim. Você tem uma cultura onde você pode batalhar para fazer com que ela seja mais forte, fortalecer para resistir ainda mais.
Não é você tentar descobrir coisas que não existe mais. É quando você vai lá no fundo, por exemplo, vamos dar um exemplo, às vezes existem etnias que dá dó no Brasil, que eles perderam toda a cultura, não porque eles quiseram, mas porque houve um massacre no passado, né? Principalmente no Nordeste, que às vezes as pessoas sofreram muito massacre, muita violência, e os bandeirantes, os jesuítas, eles pressionou a pessoa a abandonar a cultura mesmo, e chegava lá e dominava. E nisso foi perdendo, porque se você perdeu a religião e a língua, aí é Deus, aí pode esquecer tudo. Então, o Guarani, desde 1500, com todo o contato que tem, a religião está viva até os dias de hoje. Então, a religião fez com que nossos parentes Guarani continuassem vivos na cultura até hoje. Então, não é folclore, é a própria realidade vivida. Vamos falar também, Olívio, dessas tuas duas obras, o Tecoá, Conhecendo uma Aldeia Indígena. Tecoá, Conhecendo uma Aldeia Indígena. Que é um livro para apresentar, né, exatamente isso, como que se vive numa aldeia, para desmistificar essa noção de que o indígena é o indígena da floresta e do passado, né? E aí a ideia de que é possível viver numa aldeia e nesse contexto de trânsito, sabe, com a cidade, com o contexto urbano, né? E é muito legal, assim, porque é possível ver a decepção das pessoas quando você fala em aldeia e elas chegam ou querem ver uma aldeia naquele formato tradicional, da casa da oca, né, do que eles chamam de oca, da casa redonda, e eles ficam chocados ao ver casas, né, de madeira, de alvenaria, que fogem desse formato que está no imaginário. E aí o Tecoá é bem legal porque ele acaba fazendo um passeio, né, por dentro da aldeia, e aí para mostrar como é contemporaneamente, como é nos dias de hoje. E sem deixar de ser indígena, claro. Quer comentar? Então, esse livro ele é muito gostoso. O Tecoá já quer dizer aldeia, né? Então, por isso que eu coloquei lá aldeia indígena, né? Mas, na verdade, o Tecoá já quer dizer aldeia. E foi ilustrado pelo Maurício. O Maurício o cara desenha demais, né? O cara... Eu fiquei contente que eu falei para ele assim, olha, o bom era se você fosse na aldeia, para você ver como é que é a realidade, porque eu já publiquei alguns livros, e eu tenho livros meus que eu publiquei que eu não sei nem quem que é o ilustrador, eu só sei de nome, que está lá o nome no livro, né? Então eu não sei quem é, não conheço, nunca vi. E o Maurício foi bom porque eu falei para ele, olha, vai lá na aldeia para você ver como é, porque daí você tira uma visão de como que você tem que desenhar esse livro. Daí ele foi lá, ficou em casa, passeou, ficou observando, andando, tirou fotos de alguns artesanatos, foi observando, fui contando história para ele, e daí saiu esse belo livro aí, bem ilustrado, né? Então, um livro pode ser bom, o texto, mas é bom também ser bem ilustrado, né? Então, esse livro eu agradeço ao Maurício, porque é muito gostoso. Então, quando eu vou dar palestra nas escolas particulares, principalmente, as crianças ficam emocionadas, porque eu criei uma ideia que eu sempre falava assim, as pessoas no Brasil, muitos deles nunca foram numa aldeia. Então, no Brasil, pouca gente conhece uma aldeia indígena. Então, eu peguei, pensei, falei, nossa, então eu vou escrever um livro onde eu vou tentar mostrar como que é o dia a dia numa comunidade guarani. Né? Porque daí a pessoa tem uma noção, porque muitos no Brasil, se você pegar, nós temos 210 milhões de habitantes. Desses 210 milhões, se for ver, 200 milhões de pessoas nunca foi numa aldeia. Você entendeu? A porcentagem é pequena. Então, milhões e milhões de pessoas nunca foram. Então, eles vê falar do índio, vai ver pela televisão, ver pelo jornal, porque o jornal só fala do índio, quando vai falar da gente, é só quando é para falar mal. Se é coisa boa, ninguém fala. Então, por exemplo, você lança um livro, que é muito importante divulgar no Brasil, imprensa nenhuma está interessada. Agora, se o índio der um tapa em alguém na cidade, passa em todo jornal. O índio deu um tapa no branco. Pá. Você entendeu? Então, isso é complicado. Então, por isso que é importante esse livro, porque daí eu criei um jeito onde as pessoas vão conhecer como é que é o dia a dia. Então, o garoto vai andar na aldeia, vai ficar 30 dias. Eu convidei uma história de um menino branco que vai conhecer a aldeia. Então, nesses 30 dias que ele ficar na aldeia, ele vai ficar observando como que é a cultura guarani.
ele vê o garoto fumando no cachimbo, mas não é costume do branco. Não, é costume nosso. Ninguém vai incentivar você a fumar no cachimbo, é ensinamento nosso. Nós vamos nos rituais à noite, não é para você acreditar, é para você ver. Você foi lá na aldeia, então você vê como que são os rituais, mas ninguém está te pressionando a você, você tem que ir lá na Opus, Casa Sagrada, e fumar no cachimbo. Não, quem quiser vir na aldeia conhecer, tem só para conhecer, mas isso é importante, para daí você ver que o indígena, cada etnia, tem seus costumes, e daí é bom porque as pessoas começam a valorizar melhor, porque as pessoas têm uma visão do índio péssima, você entendeu? Então, a visão é sempre assim, é igual o índio é vagabundo, o índio é cachaceiro, sempre essa visão, você entendeu? Na cidade tá cheio de cachaceiro, tá cheio de estuprador, tá cheio de ladrão, tá cheio de gente violenta, só que não entra na estatística para falar assim, os brasileiros são tudo ladrão. Não, ninguém fala isso. Agora, se o índio vem na cidade e rouba uma casa, daí começa a falar que os índios são ladrão. Você entendeu? Se vem um índio na cidade e bebe, fica bêbado, daí fala, os índios são bêbados. Não, não é os índios. Dentre os índios tem índio que bebe. Então as pessoas generalizam e falam que os índios são assim. Então por isso que é ruim. Então a literatura, a gente acredita que ela pode trazer essa mudança de fortalecimento e as pessoas respeitarem o nosso povo, porque existe um preconceito muito grande. Será que o Kunumi quer cantar mais alguma música pra gente? Vamos cantar, eu ia falar isso aí. Pega lá o violão. O Kunumi vai cantar uma música agora, e que ele gosta de cantar, você entendeu? De falar, ele não é muito de falar, não. Você entendeu? Em casa ele é quieto também, né? Enquanto ele vai pegar... Vamos lá, a gente vai... Enquanto ele vai pegar o violão, eu quero mostrar para vocês o Kunumi Guarani. Isso, Kunumi Guarani. O Kunumi Guarani é o segundo livro dele, da editora Panda Books. Um livro muito bom e está fazendo sucesso. Então vamos lá, Kunumi, vamos... Espera aí. Jane baratai katu pain jupi lebai nyamonyedu ikatu orai jawram jawram Jane baratai katu pain jupi lebai nyamonyedu ikatu orai jawram jawram Jajio imavu jagata tape miringi rupi nyamae nyam Borai mane nyamonye tu javu ayam Epitu nyama nyanderu nyandere oma Jajio imavu jagata tape miringi rupi nyamae nyam Borai mane nyamonyedo javu ayam Epitu yama nyandero nyandere oma Epitu yama nyandero nyandere oma Isso. Kunumi MC, agora ele vai falar um pouquinho também. Vamos ver se ele fala um pouco com nós aí, porque ele não é muito de falar, mas hoje ele vai falar. Eu sou Kunumi MC, sou da aldeia Crucutu. Eu gosto de cantar músicas sagradas indígenas, que é do meu povo, e também sou cantor de rap. Eu mesmo que faço meus rap, e hoje faço rap para mostrar como que a gente vive na nossa casa de reza, na nossa aldeia. Mostro um pouco da minha cultura, da nossa cultura, que é o Guarani. Também faço um pouco de protesto, né? Porque hoje a gente sofremos muito preconceito, então o rap é isso, né? É uma forma de defesa também.
Vou cantar uma música que eu fiz ano passado, que é muito bom, né? Fala da Amazônia, né? Os animais estão pedindo por socorro, vamos ajudar, só basta cuidar da nossa floresta, então já basta. Tanta ignorância, a mãe terra também chora, e por você que ela olha, e eu aqui oro, que Deus nos ajude, ilumina a cada um de nós, para ficar ciente que sem a natureza não existe vida. Resgatar os animais dessa tragédia não é uma comédia, a causa é muito séria. Nós, os indígenas, aqui estamos em pé, não pense o que quiser, pense em ter fé, vamos todos juntos, mas natureza ajudar, preservar e seja herói do seu filho, ter a vivência sem ter risco de ser extinto, para melhorar o nosso dia a dia, é preciso ter bom ar, poluição, bora acabar, a esperança tá em ti, não está em Marte, mas que fazemos parte da floresta, e por causa dela todo mundo respiramos e falamos. Dominamos muito mais que os animais e a destruição da natureza. Me diz por que isso acontece? Se foi por sua culpa que os animais da mata estão sofrendo, nem me fale. Índio guerreiro que sempre cuida da mata, ruralista trota do capitalista, animais espanta, capaz de destruir até toda a floresta. Você tem que saber que pertencemos a ela. Sem ela não vivemos, todo mundo morreremos, mas esperança temos de mudar e melhorar. Vamos ajudar a nossa mãe natureza, a nossa mãe terra, índio guerreiro que sempre cuida da mata. Vamos cuidar e não queimar a nossa floresta, nossa Amazônia. Vamos cuidar e não queimar a nossa floresta. SOS Amazônia. Chama em mensagem a mandar e já viver tranquilo, Brasil, Uruguai, Nhanembareté, Baiachu e Cotin, Nhande Uja Jopu, um dia, Hakurome, Nhanderure, Nhamae, Jaguatamanta, Pepona. Isso, agora já ouviram o Kunumi cantar o rap dele? Que ele gosta de cantar é o que traz alegria para ele, né? Espera aí, tem outra música que eu esqueci. Chondaro e Haegui, Chondaria e Hajavive, Nyamambarete, Nyanderekwa e Chondaru e Chondaru e Chondaria e Chondaria e Javu Ama, Jaicode Pive e Ejopu de Petengua, Haegui de Guirapá, Haepu de Vipata, Haman, de Popugua. O meu povo quer paz e os guardiões é que traz. Chondaro e Chondaria na luta pela humildade corre atrás. Chondaro e Chondaria, guerreiro e guerreira, na luta não está sós, contigo está esta voz. Chondaro com cocá, Chondaria com tiara, pintado de urucum e pronto pra batalha. Pega arco e flecha, pega arco e flecha, pega arco e flecha, toda a maldade. Joroa Queruae, Nyandeka Agupe, Umbovaipa, Joroa, Queruae, Imanda, Mamba Queru de Capá. E tem outra música também que eu fiz com crioulo, sem armas de fogo para cantar, só palavra de fogo para rimar, o coração dói, só quem sabe sente, demarcação de terra, morte de um parente, parelheiro, zona sul, né, João? Um Guarani da aldeia Crucutu, passando uma visão, verá, pode ser que vai cantar, para fazer a defesa, eu sei, vai cansar, mas tenho que lutar, demarcação já, para o meu povo se libertar, sei que nunca vou desistir, e os moleques da aldeia, tudo estão aqui, precisa se alimentar, brincar, correr, amar, nadar. Não foi eu que fiz assim, eu sou feito de amor, hoje eu posso sorrir, meu povo não quer a dor. Árvores, lago, família, raiz, antepassado, terra, ar, mar, mais, terra, ar, mar, mais, terra, a, mar, mais, terra, a, mar, mais. Isso, agora sim, hein? Então, quem cantou as músicas dele aí, uns rap, né? Então, quem quiser ouvir, é só entrar no Spotify ou YouTube, daí vocês procuram Kunumi MC, que vocês vão ver, ele tem 2 CD gravados, e essa que ele cantou com o crioulo, que é sozinho, né? Tá na internet, e tem outros cantores também que ele gravou, como a Sofia MC, que ele tem um
Cyber Kids, e tem a Solto MC também, que ele gravou música com ela, e tem outra que eu esqueci o nome agora aqui, mas ele está sempre gravando alguma coisa nova, né? E dia 29 ele grava mais uma música cantada em Guarani. Então, para quem quiser conhecer mais, o álbum Kunumi tem o My Blood is Red, lançado em 2017, né? Eu vou deixar aqui depois o nosso vídeo, a descrição. Todo Dia a Dia de Índio, lançado em 2018. E esses outros dois que o Olívio falou, Cypher Kids com a MC Sofia e Festa e Fartura, eu acho que é essa música com a Solto, né? Com a Solto MC. E aí, também tem o Kunumi também tem um álbum que ele canta a literatura nativa, uma música falando, né, sobre a literatura nativa. Eu super recomendo ela também, é bem reflexiva. E, por fim, Olívia, eu queria mostrar só para o pessoal tomar conhecimento essa obra aqui tua, o Xerecorandu, que é uma obra que denuncia a morte da liderança Caingangue, Ângelo Cretan, muito sensível. Você também tem o Yarandu, o Cão Falante, que é uma ficção que mostra a visão indígena, né, de se relacionar com os animais e com a floresta. Tem esse livro que é muito lindo, está bem bonito, está com uma edição bem bonita também, que é As Queixadas e Outros Contos Guaranis, em que você organiza e traz outros escritores guaranis, né? E esse daqui o 500 Anos de Angústia, que é uma poesia, né? Quem não sabe também, o Olívio transita da prosa à poesia. E aí, com isso, eu quero saber, Olívio, se tu quer fazer mais algum acrescento, não sei como é que tá a tua bateria aí também. Então, eu estava olhando aqui, estou com 70% ainda, porque você achou que ia acabar rápido, mas não acaba não. Porque eu estou olhando aqui, eu estou com 70% ainda. Dá para ser 1 hora ainda, mas não vamos falar 1 hora não, que eu tenho que voltar para a aldeia daqui a pouco, né? Mas tudo bem. Então, o Yarandu Cão Falante, ele é um livro muito gostoso que eu escrevi para criança, e na época, quando eu lancei esse livro, fez muito sucesso em São Paulo, porque a Secretaria de Educação comprou e distribuiu para todas as escolas na cidade. Esse livro, ele é um conto filosófico. Eu criei uma teoria para tentar mostrar que os animais pensam. Porque na visão indígena, o animal pensa, eles falam também. Só que no mundo ocidental do branco, eles falam assim, nós somos racionais e os animais irracionais. Para nós, não. Os animais, eles pensam, mas de forma diferente. Cada um tem sua forma de pensar e falar. Então, os animais, eles pensam. Então, por isso eu escrevi esse livro. E fez um sucesso danado. Pena que não é muito vendido, porque nós indígenas, a gente sofre muito preconceito. E o livro também sofre. Então, por isso que é difícil você ver. Meu livro é conhecido no Brasil, mas as pessoas falam assim, eu não vejo seus livros nas livrarias, nem nas bibliotecas. Não, não vai ver mesmo. Porque se o povo não vê nem a gente, quanto mais o livro. Então, o indígena, ele sofre preconceito, e o livro também. Então, por isso que os livros de autores indígenas, às vezes não é tão bem vendido, você entendeu? Agora, se o Paulo Coelho lançar um livro, sair na internet hoje, em 1 semana vende 1 milhão de livros, né? Então, é best-seller, essas pessoas famosas. E nós, escritores indígenas, ainda passamos por um pouco de dificuldade, porque a gente sofre muito preconceito. Então, quem não gosta de índio não vai comprar meu livro. Você entendeu? Então, isso é muito triste. Mas o Yarandu é um livro muito gostoso, é um livro filosófico. Depois, eu queria falar do livro Xerecorandu, A Morte de Cretan. Quando eu era pequeno, eu tinha 15 anos, quando eu vi a notícia na televisão falando que mataram-se o grande líder Ângelo Cretan, de Mangueirinha. E eu fiquei impressionado, eu era garoto, e naquela época a gente via falar muito nos jornais, nas revistas, na imprensa escrita. Então, houve-se muito comentário, porque o Ângelo Cretan, ele é uma das maiores lideranças dos anos 80. Então, por isso que ele ficou muito conhecido no Brasil. Ele foi o primeiro indígena vereador do Brasil. Depois dele é que veio o Juruna como deputado. E depois agora a Wapichana lá em Brasília, que é a deputada, mulher. Mas o Ângelo Cretan foi o primeiro vereador político indígena do Brasil. E eu fiquei triste quando eu vi essa notícia, né? E daí,
quando eu estava fazendo faculdade na PUC, Filosofia, no Paraná, eu morei em Curitiba por uns anos, e eu morei com uma família caingangue. Ela, por coincidência, ela faleceu. Foi uma grande mãe para mim, né? Ela era do povo caingangue, e ela chama Belarmina. Ela faleceu há pouco tempo atrás, né? E eu morei com ela, né? E foi muito gostoso no tempo que eu passei com eles lá, porque eu morava em Curitiba e estudando filosofia na PUC. E ela um dia resolveu contar a história do Ângelo Cretão para mim, como que foi a morte dele. Daí ela contou para mim e falou assim: Olívio, como você gosta de escrever, eu vou contar a história para você saber como é que foi a morte do Ângelo Cretão, e quem sabe um dia você publica um livro. E daí eu escrevi a história sobre o Ângelo Cretão, e daí na época eu fiquei pensando assim, falei assim, os brancos, eles têm costume de escrever livros sobre líderes, e sobre os líderes indígenas ninguém escreveu até hoje. Por quê? Preconceito, eu acho. Porque você vê, por exemplo, tem gente que escreveu livros sobre o Martin Luther King, tem gente que escreveu livros sobre Marcos, tem gente que escreve livros sobre Jesus, tem livro que escreve sobre Maria, tem gente que escreveu livros sobre Mahatma Gandhi, tem Rosa Luxemburgo. Então todo mundo escreve livro sobre grandes líderes da história. E os líderes indígenas? Ninguém. Daí eu resolvi escrever um livro para contar a história desse índio, para não ficar esquecido, para mostrar para a sociedade como que foi a morte dele. Então eu resolvi escrever esse livro em homenagem ao grande líder Ângelo Cretão, que na época, ele era conhecido como um grande liderança indígena, um revolucionário da história. Então ele fez muitas mudanças na década de 80, que ele ajudou os caingangues, ajudou os Guarani do Paraná, e ele ajudou os caingangues lá do Rio Grande do Sul. Você entendeu? Por quê? Porque tinha que lutar pela causa. E foi uma época que o Ângelo Cretão sofreu também. Por quê? Porque foi uma época da ditadura. E na época da ditadura, a FUNAI tinha um poder muito forte, onde naquela época eles até batiam nos indígenas. Você entendeu? Conforme o que o índio fazia, ele sofria as consequências. Então o Ângelo Cretão sofreu na época, porque foi na época da ditadura. E quando mataram o Ângelo Cretão, deu uma ibope no Brasil falando que tal família mandou matar, não sei o quê. E daí o que aconteceu? Nunca foi preso e nunca será, porque na época ele é considerado um dos maiores fazendeiros do Paraná e do Brasil. Matar índio, ninguém ia preso. Você entendeu? Então por isso que é importante a gente homenagear esses líderes que lutaram na época da ditadura, que foi uma luta difícil. Hoje está mais tranquilo, hoje você vê a coisa, não fala que está fácil, mas é diferente da época da ditadura, que da ditadura morreu muito indígena. Morreu mais indígena no Brasil do que os brancos. Então os brancos lutam lá pela reivindicação de indenização, não sei o quê, acho que morreu 500 e poucas pessoas, enquanto que o índio no Brasil, que a gente sabe, foi mais de 8 mil, você entendeu? Mas foi muito mais, porque na época da ditadura eles invadiam territórios indígenas no Brasil e matavam, não sobrava ninguém. Então, como não sobrava ninguém, não está nem na história. Então matou-se muito índio na época da ditadura. Então não que hoje a gente vive ficar esquecendo essas histórias, não pode esquecer, tem que contar. Então por isso que eu escrevi o livro sobre o Ângelo Cretão, para mostrar que esses líderes nunca podem ser esquecidos, assim como o Marçal Tupãim, os índios Ticuna lá que foram assassinados na época, na década de 80. Tem uma pancada de indígenas, o Pataxó lá, que eu escrevi na poesia, no meu livro 500 anos de angústia, Galdino, o índio Pataxó lá, né? Ele foi queimado vivo, e eu escrevi uma poesia em homenagem a ele também, no meu livro 500 anos de angústia. Então, esses líderes, a gente tem que mostrar, você entendeu? Porque se a gente não mostrar, eu sempre falo, a gente tem que falar sobre, através da escrita hoje, mostrar muitas histórias violentas que aconteceu, porque senão, se a gente não mostrar nossas histórias, um dia os brancos vão chegar e vão perguntar para nós de onde a gente veio. Como já aconteceu, tem pessoas chegar quando vê nós assim, eles falam assim, vocês vieram da onde? Eu falei, não, nós não viemos, nós sempre estivemos aqui, vocês é que vieram. Senão a gente vai pensar, um dia os brancos vão falar que o índio invadiu o Brasil em 1500, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que escrever história através da literatura, porque é um absurdo. E a gente tem que falar
para os brancos que nós fomos invadidos em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Se a gente não falar isso, um dia os brancos vão pensar que nós é que invadimos. E como nós somos a minoria no Brasil, é fácil mudar a história. Você entendeu? Porque o branco, ele esquece as coisas rápidas. Então, por isso que é importante a gente contar sempre história oral e hoje, através da literatura, a gente mostrar a história, assim como o Ângelo Cretan. Se eu não tivesse escrito esse livro sobre o Ângelo Cretan, era provável que muita gente no Brasil não saberia quem é Ângelo Cretan. E através dessa publicação, muitas pessoas no Brasil hoje já ouviu falar de Ângelo Cretan. Eu dei uma palestra aqui em São Paulo uma vez, e daí eu contei a história do Ângelo Cretan. Os professores ficaram tão emocionados que eles resolveram colocar o nome da creche Ângelo Cretan. Tem uma creche aqui em São Paulo chamada Ângelo Cretan, em homenagem a ele. Por quê? Porque a gente contou a história. Se não contasse, ninguém saberia. Então, por isso que é importante a literatura nativa estar sempre sendo publicada e chegar nas pessoas, porque senão as pessoas esquecem que nós somos originários dessa terra e não invasores, como estão fazendo em Brasília, os políticos safados, que a gente tem uma pancada de safado lá em Brasília, e eles lutam contra a demarcação, que fala que é muita terra para o índio. Não, não é muita terra, é muita terra que perdemos. Desde 1500 a gente está só perdendo. E agora eles vêm falar que a gente tem muita terra. Não. Quem tem muita terra é os ruralistas, que eles roubam as terras indígenas para eles progredirem cada vez mais, para eles ganharem mais dinheiro, enquanto que a população brasileira continua pobre. Então, a reforma agrária no Brasil, ela existe desde 1500, mas é nas terras indígenas, sempre invadindo e ficando na mão dos fazendeiros. Então, os políticos no Brasil têm que criar vergonha, parar de falar que é muita terra, você entendeu? E demarcar essas terras indígenas, você entendeu? Demarcar, porque não precisava nem demarcar, ela já é nossa, mas por causa que os brancos são ignorantes, política é ignorante, a gente tem que lutar para demarcar uma área que já é nossa, você entendeu? Então, é importante hoje a gente usar a internet, porque através da internet a gente pode falar que a gente continua falando demarcação já sempre. Assim como o Conumim, na abertura da Copa, tirou aquela faixa, pedindo demarcação já, hoje ele canta rap, pedindo demarcação já. E vocês, escritores, quando forem dar palestra, todo mundo sempre fale demarcação já, porque a melhor luta é a demarcação, porque sem a demarcação a gente corre um perigo desgramado, como já aconteceu com muitos povos. Tem muitos indígenas que perderam suas aldeias no passado e hoje eles moram na cidade, você entendeu? Eu vi muitos casos, porque na década quando foi construída aqui em São Paulo, por exemplo, a linha de trem, aqui de São Paulo até o interior, lá fronteira do Paraná, quando inventaram a linha de trem, derrubou-se muita madeira para construir a linha, e daí foi construindo cidades por essas regiões. Então, muitas etnias que existiam em São Paulo sumiram. Muitos foram mortos e muitos foram parar no interior da cidade para poder viver. Então, esses indígenas continuaram vivendo a vida toda na cidade. Você entendeu? Então, isso é ruim, porque eles perderam suas terras. Então, a gente tem que lutar para que as terras sejam demarcadas, para que nossas crianças possam viver melhor, porque a população indígena está crescendo. Na década de 70, era 90 mil indígenas. Hoje, se você andar em todas as aldeias do Brasil, a gente tem aproximadamente, só nas aldeias, 600 mil pessoas. Então, houve um crescimento. Você entendeu? Houve um crescimento. Então, é importante a gente saber que daqui a 10, 20 anos, a população vai aumentar mais. Então, a gente tem que continuar aumentando as terras. Por quê? Porque nós dependemos de floresta. Nós não somos igual o branco, vai invadindo terra e faz um bairro. Não, a gente depende de floresta para a gente viver da caça, da pesca, madeira para fazer caça, madeira para fazer lenha, madeira para fazer artesanato. Então, a gente usa a floresta para tudo. Então, é assim a nossa vida. E eu fico feliz de saber que a do Rico me convidou aí, né? Teve a paciência de aguentar eu falando, que eu falo pouco, né? Olívio, deixa eu aproveitar o teu gancho para falar uma coisa muito importante, né? E o Conumim também está aqui, vamos despedir, Conumim? Olívio, tu tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo?
Olívio? Tá? Vocês estão me ouvindo? Não estou ouvindo. Não estão? Alô? Oi, tá me ouvindo agora? Tá ouvindo, Olívio? Alô? Oi, vocês estão me ouvindo? Tira o fone, qualquer coisa. Alô? Oi, vou mandar uma mensagem aqui. Alô? Oi. Vocês não estão me ouvindo, né? Acho que é por isso que eu Não chamei. estou ouvindo. Tira o fone. Não estou ouvindo ainda. Ainda não? Tira o fone. Tira o fone. Tira do celular o fone. Mandei mensagem. E agora? Nada? Não? Peraí. Mandei mensagem. Tira o fone, Olívio. Tirar o... Nada? Não tá me ouvindo? Liga de novo. Liga o microfone. Ok. Liga o microfone. Peraí, gente. Só pra gente conseguir... Microfone. Alô? Oi. Agora tá me ouvindo? Não está ouvindo. Não tá me ouvindo? Então... peraí. E aqui? Tira o fone. Tira o fone do celular. Ó. Tirou? E agora, Olívio, tu me escuta? Alô? Só um momento, gente. Oi, Olívio. Tá me escutando? Olívio? Tá me escutando? Só um momento. Tá certo? Eu não sei. Então vou falar que despedir. Oi. Só dar tchau. Olívio, tu me escuta? Agora escutei. Agora. Então tá. Eu só vou fazer um fechamento para a gente poder se despedir, tá? Isso. Eu quero aproveitar para falar aproveitar essa fala do Olívio sobre a ditadura e para lembrar que o Estado e o governo ditatorial removeu muitas populações indígenas de seus territórios tradicionais, né? E isso hoje, no presente, eles tentam lançar uma PEC para demarcar somente os indígenas que estão nos seus territórios tradicionais. E a verdade é que eles acabam, então, cometendo uma violência contra essas outras populações que foram removidas durante a ditadura, e aí é o que canta o Kunumi, né? Contra essa PEC, contra essa política que tenta não reconhecer os territórios tradicionais e, por isso, a demarcação já. E aí... Lembrando o assassinato não só da liderança, mas dos indígenas Guajajara em Araribóia, né? Tem uma passagem do livro do Jericó que é muito forte do livro do Olívio, e eu gostaria de compartilhar com vocês, então, tá? Ele diz assim: foi assim que morreu Ângelo Cretan em janeiro de 1980. Milhões de indígenas também morreram como ele, e, como sempre, os culpados não são punidos. Será que um dia aqueles que tiram a vida de nosso povo serão punidos? Ou será que teremos mais 500 anos de sofrimento e muitas mortes provocadas por gananciosos que cobiçam as terras indígenas sem medir esforços? Oxalá não seja assim, pois o que os povos indígenas mais desejam é viver em paz, como já viveram um dia. Para que possamos viver em paz, é preciso que você, não indígena, tenha consciência
de que o nosso povo também é gente e merece respeito. E aí eu acho que a literatura indígena, a literatura nativa do Olívio Jecupé convida, né, essa sociedade não indígena, essa sociedade dominante a nos conhecer, a desconstruir esses estereótipos lançados sobre nós e, né, a ter um pouco mais de respeito sobre os modos de vida tradicional, sobre a língua materna de cada grupo, que agora é apresentado no livro, e, sobretudo, as histórias, né, Olívia? As histórias que são muito lindas e são destinadas a vários públicos, tanto o público infantil, quanto o público infanto-juvenil, quanto o público adulto e o público da poesia. Né? E aí, com isso, eu te agradeço, Olívio, por essa live maravilhosa. Eu adoro te ouvir. Foi muito bom escutar o Kunumi. Convido vocês também a conhecerem a obra do Uerá de Guaca Mirim, o Kunumi Guarani. O outro eu não tenho, mas eu vou deixar listado aqui. E aí vou republicar, então, o post que eu fiz do Olívio com todas as obras, ou quase todas, pelo menos, que ele publicou ao longo desses quase 40 anos de carreira literária. Mestre, então, se você quiser dizer essas palavras finais. Isso, eu agradeço, Júlia, por ter me convidado, né? A gente queria fazer antes, mas por causa desse problema do coronavírus, que é complicado, né? Não é a primeira vez que vem essas coisas graves. Por isso que é importante proteger a floresta. E outro dia, quando precisar, pode chamar a gente quando a coisa estiver mais calma, né? E o Economia comigo, a gente faz um sozinho, quem sabe outro dia faz uma coisa melhor. E gostei desse texto final aí que você leu, do Olívio Jecupé. O cara é um gênio, hein? Muito bom. Obrigado pelo convite. Conte sempre com a gente. Obrigado. Tchau. Então tá, um abraço. Tchau, gente. Tchau, Kunumi. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada por terem assistido e até a próxima. Obrigado.